Intimidade, como tomar posse do tudo de Deus. Todos nós aqui conhecemos muitas pessoas. E muitas pessoas nos conhecem. Mas com certeza são poucos aqueles que nós consideramos íntimos. Nós temos milhares de amigos lá no Facebook, milhares de seguidores lá no Instagram, milhares de contatos no nosso WhatsApp, mas nós somos verdadeiramente íntimos de quantos destes? A internet, meus irmãos, ela é uma bênção nas nossas vidas. Ela nos aproximou de pessoas que nós vivíamos distantes, mas ao mesmo tempo ela nos deixou distantes de pessoas que estão muito perto, muito próximo, debaixo do mesmo teto muitas vezes. E da mesma forma que as nossas relações têm se resumido a likes e breves comentários, nós corremos o risco, meus irmãos, de fazermos da nossa vida com Deus algo superficial e sem intimidade alguma. Corremos o risco de estarmos envolvidos com as coisas de Deus sem ter nenhum relacionamento íntimo com Ele. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa intimidade a fim de tomarmos posse do tudo de Deus. E intimidade é uma coisa maravilhosa. Nós podemos compreender intimidade como algo que nós gostamos de fazer com uma outra pessoa. Por exemplo, intimidade é você gostar de fazer nada junto com uma outra pessoa. Sabe aquele amigo que você já tem prazer de estar, só de estar com ele? Às vezes vocês não estão fazendo nada. Às vezes vocês não combinaram nada, mas só de estar com aquela pessoa, sentado do lado dela já é gostoso, já é maravilhoso. Isso é intimidade. É ter prazer apenas na companhia da outra pessoa. Intimidade é quando a vida da gente relaxa diante do outro. É quando nós estamos próximos do outro e nos sentimos seguros. Intimidade é quando as pessoas ficam juntas como se elas estivessem sozinhas. É quando nós podemos ser quem nós realmente somos ao lado de alguém, sem preocupação e sem medo de ser julgado. É quando nos alegramos com a alegria do outro. É quando amamos e somos amados. Então, diante de tudo isso, será que nessa noite nós podemos dizer que nós temos vivido assim também uma vida de intimidade com Deus? Será que nós podemos dizer que nós temos tomado posse do tudo dele? Muitas vezes nós reclamamos que não encontramos sentido na vida. Murmuramos porque tudo parece que só dá errado ao nosso redor. Nos sentimos sozinhos, desamparados. Buscamos a Deus incansavelmente, pedimos o seu favor, clamamos pelo seu agir sobre nós, mas parece que nada realmente acontece. Nós olhamos para as nossas mãos e elas estão sempre vazias. Não recebemos nada de Deus e então ficamos frustrados e desanimados. Se você se identifica com essas coisas que eu acabei de dizer, eu quero pedir que você preste muita atenção a essa grande verdade que eu vou dizer agora. Você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Nós só tomaremos posse do tudo de Deus quando de fato Ele tiver tudo de nós, sem reservas. Quando nos entregarmos por completo, porque a nossa disposição para nos entregarmos a Deus revela o quanto nós estamos desejosos em sermos íntimos dEle. Por isso avalie a sua vida aqui nessa noite. Avalie o teu coração. Quão íntimo você é de Deus. Qual é o nível da sua entrega a Ele? Qual é o nível do seu relacionamento? É um nível que o busca apenas para pedir? Ou um nível que o busca para conhecê-lo e ter prazer na sua presença? Pensando nisso, meus irmãos, eu quero refletir com vocês sobre a parábola do filho pródigo. Mas o nosso foco nessa noite não será o filho pródigo em si, mas sim o seu irmão mais velho. Ele era um rapaz que tinha tudo. Ele tinha a presença do pai por perto, mas ele estava
tão perdido quanto o seu irmão mais novo. Ele estava perdido dentro da sua própria casa. Ele tinha o pai, mas ele não era íntimo. Então, com base neste filho mais velho, eu quero apresentar algumas posturas que nós devemos nutrir em nossas vidas, a fim de desenvolvermos a fundo a nossa vida de intimidade com Deus. E, em primeiro lugar, para desenvolver sua intimidade, tomando posse do tudo de Deus, alegre-se com o Pai. Nós precisamos manter, meus irmãos, a nossa alegria naquilo que agrada o coração do Pai. Que o motivo da alegria do coração de Deus seja também a razão do nosso prazer. Veja que depois que o filho pródigo ele retorna para casa, após ele ter gastado toda a sua herança, seus bens, o seu tempo, totalmente de uma forma imprópria, ele é recebido de forma graciosa, de braços abertos pelo pai, que então oferece a ele uma grande festa, o restaura, e então todo aquele sofrimento se transforma em alegria. Veja só como continua a história. Acompanhe comigo a leitura em Lucas 15, dos versos 25 ao 28. Veja o verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Note que o filho mais velho ele estava trabalhando, enquanto o pai se alegrava com a volta do filho pródigo. Mas então, em um dado momento, ele escuta o som dos músicos tocando, ele escuta o barulho de pessoas conversando, rindo, dançando, e então ele vai para mais próximo da sua casa. E veja só o que diz os versos 26 e 27. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Veja que o filho mais velho ele poderia entrar naquela casa e descobrir por si só o que é que estava acontecendo, e então até mesmo participar daquela festa que o pai estava promovendo, mas ele se dirige a um servo para se informar melhor. Então veja a continuação do texto no verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Perceba que ao ficar sabendo o motivo da festa, ao invés de se alegrar com o seu pai, ele fica irado. Ele fica completamente indignado e se recusa a entrar dentro de sua casa para festejar com a sua família a volta do seu irmão mais novo. E sabe, meus irmãos, é muito fácil nós chorarmos com aqueles que choram. É muito fácil, e muito mais fácil do que nos alegrar com aqueles que se alegram. É muito mais fácil chorar com aquelas pessoas que têm menos do que nós temos, do que se alegrar com aqueles que têm mais, aparentemente, do que nós. Nós gostamos de ajudar aquelas pessoas que sofrem. Nós gostamos de ajudar pessoas que estão enfrentando privações, porque muitas vezes nós nos sentimos melhores com isso. Mas, meus irmãos, e quando nós escutamos de longe o barulho da festa e da conquista do próximo? E quando nós escutamos o barulho de alegria, de festa das outras pessoas, será que nós nos alegramos também? Veja que mesmo diante da ira e da inveja do filho mais velho, o grande amor do pai ele é revelado mais uma vez. Esse amor não havia diminuído por causa da volta do filho mais novo de maneira alguma. Tanto que o filho mais velho não entra na casa, mas o pai sai, ele vai na direção do filho e ele então insiste para que ele entre e participe da festa. O pai insiste que ele se alegre com ele e com sua família. Refletindo nessa história, nós podemos então identificar pelo menos duas razões para a ira, para a indignação deste filho. A primeira delas era fruto do seu espírito legalista, que naturalmente extinguia toda a misericórdia, tornando o perdão um ato de fraqueza, um ato de injustiça, postura que muito se assemelha
com a postura dos fariseus. Os fariseus eram um partido religioso que se orgulhavam pelos seus atos de extrema fidelidade em cumprir todos os mandamentos, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas completamente podres por dentro. A segunda causa da ira do irmão mais velho era o seu egoísmo, que por fim o aprisionou na inveja, na comparação e na justiça própria. E porque ele pensava somente em si, era impossível ele conseguir se alegrar com qualquer coisa que não fosse relacionado a ele mesmo. E sabe, meus irmãos, muitas vezes o mesmo acontece conosco. Quando nós perdemos a alegria no Pai, nós nos tornamos também invejosos e egoístas. Quando nós perdemos a alegria no Pai, o trabalho passa a ser o foco. Ganhar dinheiro, acumular bens e riquezas, muitas vezes sem usufruir de nada. E ao mesmo tempo, ao invés de prazer, tudo passa a ser uma grande escravidão. A família fica esquecida e o amor se esfria. Muitos, quando perdem a alegria da intimidade com Deus, abandonam a igreja. E assim como o filho mais velho, ficam magoados e desgostosos do lado de fora, sem querer voltar para dentro para se alegrar. Sentem-se como clientes que não foram tratados com toda a honra e com toda a atenção que merecem, porque sua vontade não foi feita. De forma imatura e irresponsável, foge do problema e abandonam a sua esposa, o seu cônjuge e os seus filhos, porque perderam o prazer de viver em Deus, a alegria do lar. Largam os seus sonhos, viram as costas para o propósito divino, porque não nutriram em seus corações a alegria no foco certo. E então colocam a culpa da sua tristeza, colocam a culpa da sua indignação em tudo, em todas as coisas, menos em si mesmos, menos na sua falta de intimidade com o Pai. Por isso, nessa noite, nós precisamos urgentemente avaliar os nossos corações. Nós precisamos avaliar: será que nós temos nos alegrado com o Pai? Será que aquilo que enche o coração de Deus de alegria também incendeia o nosso coração? Preste atenção a isso, meu irmão. Se você se alegrar com o Pai, nunca faltará alegria em sua vida. Irmãos, a nossa real alegria não está nas coisas deste mundo. Nossa alegria não está nos bens materiais, no trabalho, nos filhos e muito menos em um cônjuge. A verdadeira alegria não está em um líder, não está no pastor e muito menos na igreja local. É verdade que Deus instituiu a família e Ele deseja que nós sejamos família. É verdade que Jesus instituiu a sua igreja e estabeleceu líderes e pastores, e nós, como seu povo, precisamos sim estar inseridos no corpo de Cristo e ativos na igreja local. Mas tudo isso só pode fazer sentido se a nossa alegria estiver primeiramente no Pai, na pessoa dele revelada em Jesus. Quando nós perdemos essa alegria, para nós, nenhuma família vai ser boa o suficiente. Nós nunca vamos gostar de nenhum pastor, e nenhuma igreja vai ser boa o suficiente para nos agradar. Nada vai fazer sentido algum, porque o problema não é externo, mas sim a minha falta de intimidade com Deus. Por isso, escute bem isso que vou dizer. Nunca falta alegria e satisfação para quem faz de Jesus o seu maior prazer. Nunca falta. Um casamento que se alegra em Deus jamais perece. Quem se alegra com o Pai prospera em sua vida em todos os sentidos. É realizado, é contente, é grato, é generoso, porque passa a ver a vida pela perspectiva da intimidade. Portanto, se o que alegra o coração do Pai é oferecer graça e misericórdia ao pior miserável pecador, alegre-se nisso também. Alegre-se com o Pai em
tudo aquilo que o alegra, e você estará mais próximo, mais íntimo e tomando posse do tudo de Deus. Em segundo lugar, para desenvolver sua intimidade, tomando posse do tudo de Deus, enxergue-se com os olhos do Pai. Olhe para si mesmo através dos olhos de Deus e não com os olhos da natureza humana, porque os olhos da natureza humana veem com os olhos do orgulho, com os olhos do merecimento, da justiça própria, da inveja, mas os olhos do Pai veem com os olhos da graça. Perceba que o filho mais velho, ele não consegue se alegrar com o seu pai, porque ele não se via como um filho, mas ele se via sim como um escravo. Ele não desenvolveu um relacionamento verdadeiro com o seu pai. É verdade, ele estava sempre com o pai, ele vivia em sua casa, trabalhava com ele, mas ele estava tão perdido quanto o seu irmão pródigo. A sua visão distorcida de si mesmo o fez perder o foco daquilo que mais importava. Veja só o que está escrito em Lucas 15, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Perceba que neste verso o filho mais velho, ele deixa vir à tona na sua fala algo que provavelmente já o feria há anos e anos. Certamente ele estava guardando no seu coração expectativas frustradas já há algum tempo. Ele havia se tornado em um colecionador de tristezas. Isso tem acontecido com você? Você tem se tornado um colecionador de mágoas? Talvez isso explique o motivo de você estar andando assim tão triste, tão desanimado. Quem sabe essa é a razão porque você perdeu a alegria na sua vida e não consegue se ver como filho amado do Pai. O relacionamento do filho mais velho com o seu pai não era uma relação de amor e de intimidade. Tudo o que esse filho fazia era com o foco errado. E então fica claro neste verso que ele não se enxergava com os olhos do Pai. Ele se via com os olhos da sua própria justiça. Ele não se via como o filho amado que ele era, mas sim como um escravo. Para ele, o pai já não era mais pai, mas sim um senhor. Não havia intimidade. A única coisa que havia era desempenho e merecimento. Perceba que na sua fala ele diz: nunca desobedeci, nunca me deste. Agora veja a continuação no verso 30. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Note os contrastes que o filho mais velho faz nesses versos. Primeiro ele diz que ele nunca foi recepcionado com um banquete pelo seu pai, enquanto o seu irmão estava sendo recebido com muita honra. Segundo, ele compara o cabrito que ele nunca recebeu com o novilho gordo que foi preparado para o seu irmão. Observe também que o filho mais velho, ele perdeu todo o sentimento de fraternidade por ele. O mais velho, ele não se refere ao pródigo como meu irmão, mas sim como teu filho. A sua visão distorcida faz com que ele se veja apenas como um escravo, e a sua indignação faz com que ele se auto-exclua, faz com que ele se desligue da sua própria família. E eu preciso fazer um alerta a cada um de nós, porque nós corremos o grande perigo, meus irmãos, de não nos enxergarmos com os olhos do Pai, e por isso acabar nos vendo como seus escravos, sem alegria nenhuma. Nós corremos inclusive o risco de estarmos na igreja, de estarmos lá no nosso local de trabalho, na nossa casa, no nosso local de estudos, servindo a Deus, servindo os irmãos nos ministérios, nos relacionando com os nossos colegas, trabalhando, estudando, aprendendo, sem ter alegria, mas vendo
tudo, vendo a vida como um grande peso, nos sentindo cansados, injustiçados, desonrados, perdendo tempo e sem o devido reconhecimento. Mas esse não era um problema da igreja. Esse não é um problema da igreja. Não é um problema do seu local de trabalho, não é um problema da sua casa, não é um problema da faculdade onde você estuda, da escola onde você estuda, e muito menos culpa das pessoas que estão à sua volta. O problema está em nosso coração, que se encontra distante do Pai, que não se alegra com Ele e que não se enxerga como filho, mas sim como um escravo. Por mais que os ministérios e os serviços são importantes, e que é o desejo de Deus nós estarmos envolvidos com dedicação, meus irmãos, desenvolvendo os nossos dons no corpo de Cristo, nós corremos o risco de nos esquecermos que nós só fazemos tudo isso por causa da vida de intimidade que nós temos com o Pai. Quem se cansa do trabalho é porque abandonou o relacionamento. Preste atenção a isso. Quem se sente sobrecarregado com a sua família é porque se esqueceu que é filho. Quem cobra e exige coisas do Pai em sua ingratidão é porque perdeu a essência da sua verdadeira identidade. E por fim perdeu a intimidade, perdeu o tudo de Deus. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, avalie o seu coração neste momento. Essa é a oportunidade que Deus nos dá com o seu amor, para que nós possamos sondar os nossos corações. Será que nós temos nos enxergado com os olhos do Pai? Temos nos visto como escravos ou como filhos? Preste atenção a isso. Se você se enxergar com os olhos do Pai, descobrirá que é filho amado. E cientes de que somos filhos amados, nós nunca vamos nos preocupar, nunca vamos andar ansiosos por coisa alguma, porque sabemos que nosso Pai supre todas as nossas reais necessidades, sabemos que nele nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, e que a graça é de graça. A graça não exige escravidão. Na verdade, a graça, ela destrói toda a escravidão. Você nunca vê e nunca vai ver um filho que sabe que é amado, chegando no seu pai e dizendo assim: ô pai, o que é que eu tenho que fazer para merecer esse almoço que o senhor está me oferecendo? O que é que eu tenho que fazer para merecer essa janta, esse alimento? Me diz o que eu preciso fazer para merecer essa festa que o Senhor está dando para mim. Não. O Pai faz com alegria e de graça, porque Ele ama este filho. O Pai deseja fazer isso porque Ele quer agradar o seu filho. E o filho que se enxerga com os olhos do Pai entende que é amado. Então, quando olhamos para nós mesmos com os olhos de Deus, nós nunca veremos que somos devedores, nós nunca veremos que precisamos fazer algo para merecer o seu favor. Nós só fazemos porque nós somos amados. Nunca nos veremos como seres desprezíveis e sem esperanças, porque Deus nunca vê o pecador que nós somos. Não que Ele ignore o nosso pecado, mas com seus olhos de amor Ele vê quem nós somos e podemos ser, se permanecermos nele. Quando Deus olha para aquele que se entregou a Ele, Ele vê então um filho. Deus vê o sangue de Jesus que foi derramado e que transformou você, que antes era um escravo do pecado, em um filho liberto e amado. Por isso, enxergue-se com os olhos do Pai e você será mais íntimo ao tomar posse do tudo dele. Amém? E por fim, em terceiro lugar, para desenvolver sua intimidade, tomando posse do tudo de Deus, desfrute de tudo o que é do Pai. A intimidade com o Pai só é construída em nossas vidas, meus irmãos, quando nós nos alegramos nele, na pessoa dele. Então, cheios dessa verdadeira alegria, nós somos capazes de nos enxergarmos através dos seus olhos
e constatarmos que nós somos filhos amados e não escravos. Por isso e só então nós somos livres para desfrutar de tudo o que é do Pai. E quando isso finalmente acontece, nós nos tornamos íntimos de Deus, usufruindo do tudo que Ele tem para as nossas vidas. A indignação do filho mais velho com a alegria do seu pai, que era resultado da sua visão distorcida de si mesmo, o impedia de usufruir de tudo que ele já tinha nele. E talvez este seja o aspecto que eu considero pessoalmente o mais triste desta história, porque esse filho mais velho, ele tinha o pai, ele tinha a sua família, ele tinha os seus servos, suas propriedades, ele tinha certamente rebanhos e mais rebanhos, e mais do que isso, ele não era simplesmente filho, mas ele era o filho mais velho, aquele que pela tradição seria o detentor, o herdeiro de tudo o que pertencia ao pai após a sua morte, assumindo então a liderança e posse de toda a sua família, de todos os bens. Mas o seu egoísmo, mas o seu orgulho o fizeram se ver apenas como um escravo que nunca desfrutou do pai e daquilo que o pai possui. Veja o que está escrito em Lucas 15, verso 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Sabe, eu acho muito interessante ressaltar aqui que o pai, ele não chama esse filho simplesmente de filho, como nós acabamos de ler. No texto original, o pai usa a palavra criança. É como se o pai estivesse dizendo assim: meu filhinho, meu menino, minha criança. Uma maneira carinhosa, cheia de afeto, de se dirigir a um filho. E neste momento, meus irmãos, eu creio que Deus está aqui neste lugar, e Ele também olha para você e Ele diz: minha filhinha, meu filhinho, eu estou sempre com você, eu jamais te abandono. Veja, tudo o que é meu é seu, tudo o que eu tenho está disponível a você, eu sou o seu pai e você é minha criança amada, desfrute de mim. O pai então, ele relembra a ele que além da sua constante presença, ele ainda era dono de tudo que era seu. Mas, meus irmãos, o filho mais velho, ele estava completamente cego. Ele estava reclamando por nunca ter ganhado um cabritinho, enquanto na realidade não só os cabritos, mas todos os novilhos gordos e tudo mais que o pai tinha era seu. Agora veja a conclusão do pai no versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Observe que o amor do pai capacitou o filho mais velho a enxergar uma responsabilidade que o legalismo, que o materialismo e o egoísmo o impediram de ver. O pai gentilmente lembrou de que o pródigo não era simplesmente filho dele, mas sim seu irmão. Sabe, o que mais me chama a atenção nesta parábola, nessa história toda, é o amor do pai. Eu até acho que o nome dessa parábola não deveria ser a parábola do filho pródigo, mas sim a parábola do pai amoroso, porque veja, meus irmãos, esse pai, ele permite o seu filho mais novo seguir em frente na sua decisão de pegar sua parte da herança, abandonar sua família para viver ao seu modo, longe de casa, porque ele sabia que nada que ele fizesse o faria desistir do seu desejo de partir. Mas ele espera esse filho, ele tem esperança, pacientemente ele aguarda a volta desse menino, e quando ele o avista retornando para casa arrependido, ele então corre na sua direção, ele o veste, ele então dá a ele uma festa de recepção, de alegria. Esse pai então, ele vê que o seu filho mais velho não havia entendido nada sobre o seu amor e sobre intimidade,
E ele pacientemente, amorosamente, ele sai para fora de casa, ele vai até este filho, ele insiste para que ele retorne para dentro. O alvo do pai era relacionamento. O alvo do pai era ter a sua família reunida e festejando. Ele era um homem de festa e ele desejava restaurar a sua família. O seu alvo de amor era ter todos de sua casa desfrutando de tudo aquilo que ele tinha. Da mesma forma que Deus também deseja, meus irmãos, que nós desfrutemos de todas as suas grandiosas riquezas. Mas quantas vezes nós vivemos como este filho mais velho? Temos tudo o que Deus tem à nossa disposição, mas nos contentamos com tão pouco. Não usufruímos da vida de intimidade que Ele deseja ter conosco. Reclamamos de tudo. Nada está bom. Nada que é feito nos agrada. Nada está à nossa altura para nos agradar e nos honrar. Somos ingratos, mesquinhos e insatisfeitos, invejamos até mesmo um novilho gordo, enquanto somos donos de todo o rebanho. E com isso, corremos o risco de perder a alegria de estarmos com o Pai. Corremos o risco de nos vermos como escravos e de esquecermos que tudo o que é dele é nosso. Corremos o grave perigo, irmãos, de estarmos bem perto de Deus, mas perdidos dentro de casa, perdidos dentro da igreja, sem de fato ter um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso eu preciso perguntar: será que nós temos usufruído de tudo aquilo que é do Pai? Será que nós temos desfrutado de um relacionamento de intimidade com Ele? Ou nós temos agido como o filho mais velho, com inveja? Com ingratidão? Preste atenção a isso, meu irmão. Se você desfrutar do Pai, terá tudo o que o Pai possui. Tudo. Tudo. E o Pai, Ele possui a verdadeira alegria. Ele possui nossa verdadeira identidade. Ele possui riquezas insondáveis guardadas em Jesus, que nós só seremos capazes de usufruir quando nos entregarmos por inteiro. O Pai possui toda a força que nós precisamos para viver cada dia do seu perfeito propósito. Ele tem todos os recursos necessários para isso. Nele e só nele nós encontramos sentido e satisfação, porque Ele é o detentor de toda a paz que excede todo o entendimento. E se nós desenvolvermos, meus irmãos, uma vida de intimidade com Deus, nós saberemos disso. Nós vamos então comprovar que tudo o que é do Pai é nosso, porque nós somos filhos. E um filho não precisa pedir permissão para se alimentar na casa do Pai. Um filho não precisa pedir permissão para usufruir daquilo que o Pai tem, porque tudo que é do Pai é dele também. Por isso, meu irmão, tome posse de uma vida de intimidade com Deus, abrace tudo do Pai e desfrute com Ele de tudo aquilo que já é seu. Essa história que nós lemos, ela termina ali no versículo 32. E eu acho muito interessante o fato que Jesus, Ele não conta o que aconteceu depois. Nós não sabemos qual é o desfecho desta história. Qual foi a decisão daquele filho diante do apelo de amor do seu pai, que o convidava a retornar para dentro de casa, para junto da intimidade do seu lar. E sabe, eu creio que Jesus, Ele não nos deu o final desta parábola, porque essa decisão não é do filho mais velho. Essa decisão é minha, essa decisão é sua, ela é nossa. Mas nessa noite o Pai, Ele ainda nos convida a nos alegrar com Ele, a nos enxergar com os seus olhos e a nos vermos como filhos amados que nós somos. Hoje o Pai nos chama para dentro de casa, para desfrutarmos na intimidade de tudo aquilo que é seu. Missionária Central de Maringá.